gato passa horas e horas por dia fazendo exatamente a mesma coisa, lambendo cada centímetro do próprio corpo com uma dedicação que beira o ritual. Mas por quê? O que está acontecendo ali que vai muito além da higiene? A resposta envolve uma das estruturas biológicas mais engenhosas do reino animal. Emoções ocultas e sinais que, se você souber reconhecer, podem literalmente salvar a vida do seu gato. Fique até o final, porque o que a ciência descobriu sobre a língua dos gatos vai mudar para sempre a forma como você observa esse comportamento tão cotidiano. Primeiro, vamos falar em números, porque eles são impressionantes. Estudos comportamentais mostram que gatos domésticos adultos dedicam entre 30% e 50% do tempo em que estão acordados realizando algum tipo de grooming, ou seja, autolimpeza. Em um gato que dorme cerca de 14 horas por dia, isso significa que das 10 horas restantes, até 5 podem ser dedicadas exclusivamente a se lamber. É quase um trabalho em tempo parcial. E a natureza tem bons motivos para isso. Esse comportamento não é exclusivo dos gatos domésticos. Grandes felinos selvagens, como leões e leopardos, também realizam grooming extenso. Isso indica que a autolimpeza é um traço evolutivo profundamente enraizado em toda a família dos felídeos. E tudo começa com a língua. A língua de um gato parece simples à primeira vista. Rosada, úmida, com aquela textura áspera que você já sentiu na mão. Mas vista de perto, em imagens de microscopia, ela revela uma arquitetura surpreendente. A superfície da língua felina é coberta por centenas de estruturas chamadas papilas filiformes. Essas papilas têm formato cônico, com a ponta curvada para trás, como minúsculos ganchos de plástico, quase idênticos ao formato de uma garra em escala microscópica. Esses ganchos funcionam como um pente de alta precisão, capazes de penetrar em várias camadas de pelo simultaneamente, removendo sujeira, pelos mortos, parasitas e qualquer objeto indesejado que esteja aninhado no manto. Mas a grande descoberta veio em 2018, quando pesquisadores da Georgia Tech, nos Estados Unidos, publicaram um estudo que literalmente revolucionou o entendimento científico sobre a língua dos gatos. Usando imagens de microscopia eletrônica e tomografia computadorizada de alta resolução, eles descobriram algo que ninguém esperava. As papilas da língua felina não são sólidas, elas são ocas. Cada papila possui um canal interno em forma de U, que funciona como uma espécie de seringa biológica microscópica. Esse canal é capaz de absorver saliva e transportá-la diretamente até a ponta do gancho, e de lá para a raiz do pelo. O resultado é que cada lambida não deposita saliva apenas na superfície do pelo, mas a injeta nas camadas mais profundas do manto, onde a pele de fato está. É um sistema de entrega de fluidos que engenheiros de todo o mundo estudaram com admiração. Inspirados por essa arquitetura, os pesquisadores da Georgia Tech chegaram a prototipar um pente biomimético, um pente fabricado com a mesma estrutura cônica e oca das papilas, para uso em escovação de pelos de animais e até aplicação de substâncias tópicas na pele. Mas a língua é só o começo. Vamos falar sobre o que o grooming realmente faz pelo corpo do gato. Porque as funções são muito mais amplas do que a maioria das pessoas imagina. A primeira e mais óbvia função é a higiene. As papilas removem detritos, pelos mortos, pulgas e outros parasitas com uma eficiência que qualquer escova fabricada pelo ser humano ainda tem dificuldade de igualar. Um gato saudável é, por natureza, um animal extremamente limpo. A segunda função é a distribuição de óleos naturais. A pele dos gatos possui glândulas sebáceas que produzem óleos essenciais para a saúde do manto. O processo de lamber distribui esses óleos de forma homogênea, mantendo o pelo impermeável, brilhante e na temperatura certa. A terceira função é a termorregulação. Gatos não suam pela pele como nós fazemos e eles possuem glândulas sudoríparas apenas nas patas. Então, como se refrescam no calor? Lambendo o próprio corpo.
A evaporação da saliva funciona como um sistema de resfriamento, similar ao nosso suor. A quarta função é a camuflagem olfativa. Gatos são predadores por natureza, mesmo que sejam pets domésticos. Ao se lamberem extensamente após comer, eles removem odores de alimento do pelo. Um instinto herdado dos ancestrais selvagens que precisavam não revelar sua presença para as presas. E há ainda uma quinta função que poucos conhecem: a produção de vitamina D. Quando o gato se lambe, ingere compostos presentes na pele e no pelo, que após exposição à luz solar, se convertem em vitamina D durante a digestão. Um mecanismo metabólico fascinante. Até aqui falamos da mecânica e das funções físicas do grooming, mas há uma dimensão do comportamento que é ainda mais reveladora para quem convive com gatos: a dimensão emocional. Etologistas, cientistas que estudam o comportamento animal, identificaram que os gatos usam o grooming como uma resposta ao estresse. Quando um gato se sente ansioso, frustrado ou em conflito entre dois impulsos, ele frequentemente para tudo e começa a se lamber. Esse fenômeno tem um nome científico: grooming de deslocamento. É um comportamento que o animal realiza fora do contexto normal. Não porque esteja sujo, mas porque precisa liberar uma tensão interna. É uma forma de autocalmante, quase como uma respiração profunda para nós. Você provavelmente já viu isso acontecer. Seu gato pula em cima de algo, escorrega, cai e logo em seguida começa a se lamber com aquele ar de "foi de propósito". Não é constrangimento. É literalmente o sistema nervoso do animal processando a tensão do susto. O grooming libera endorfinas no organismo felino. Ou seja, se lamber literalmente faz o gato se sentir melhor. É um mecanismo de autorregulação emocional que evoluiu ao longo de milhares de anos e está profundamente integrado à neurobiologia da espécie. E é exatamente por esse motivo que mudanças no padrão de grooming são um dos sinais mais importantes que um tutor atento pode observar. Porque quando algo muda nesse comportamento, quase sempre algo está acontecendo com o gato. O primeiro sinal de alerta é o excesso. Quando um gato se lambe de forma tão intensa e repetitiva que começa a criar áreas sem pelo, chamadas alopecia psicogênica, isso pode indicar ansiedade crônica, tédio severo, dor localizada ou uma condição dermatológica que precisa de avaliação veterinária. O segundo sinal, e talvez o mais preocupante, é o oposto: a parada repentina no grooming. Um gato que deixa de se limpar, cujo pelo começa a aparecer opaco, emaranhado ou descuidado, geralmente está doente, com dor ou em sofrimento emocional profundo. Gatos em estados de depressão, que sim, gatos podem desenvolver, frequentemente param de se cuidar. O mesmo ocorre em casos de artrite, dor nas articulações ou doenças sistêmicas que tornam o movimento doloroso. O pelo descuidado é muitas vezes o primeiro sintoma visível. Por isso, conhecer o padrão de grooming do seu gato é tão importante quanto conhecer seus hábitos alimentares. Se você perceber qualquer mudança significativa, para mais ou para menos, procure um médico veterinário. O comportamento não mente. Agora vamos falar sobre uma das formas mais belas e menos compreendidas do grooming felino: o allogrooming, ou grooming social, quando um gato lambe outro. Ao contrário do que muita gente pensa, gatos não são animais necessariamente solitários. Em grupos naturais, formam vínculos sociais sofisticados. E o allogrooming é uma das expressões mais claras desses vínculos. Gatos só lambem outros gatos em quem genuinamente confiam. Estudos mostram que o allogrooming ocorre principalmente nas regiões que o gato não consegue alcançar sozinho com facilidade: a cabeça, o pescoço e atrás das orelhas. Ou seja, além de ser um gesto afetivo, também é uma parceria funcional entre os animais. Esse comportamento também regula tensões dentro do grupo. Pesquisas indicam que gatos que vivem juntos e praticam allogrooming regularmente apresentam menos conflitos. É como se o ato de se cuidar mutuamente reforçasse o laço social e diminuísse a competitividade.
E aqui vem uma informação que muitos tutores adoram saber. Quando seu gato lambe você, ele está praticando allogrooming. Ele está te tratando como parte do grupo social dele, como alguém em quem ele confia o suficiente para esse gesto íntimo. Claro, a língua áspera pode não ser a sensação mais agradável do mundo, mas na linguagem felina, ser lambido por seu gato é um dos maiores elogios que ele pode te dar. É afeto no idioma dele. Entender tudo isso sobre o grooming também tem implicações práticas muito importantes para o dia a dia de quem tem gato. E a primeira dica é sobre as famosas bolas de pelo. Como a língua do gato tem ganchos que apontam para trás, qualquer pelo solto que ela captura inevitavelmente vai para a garganta. Não existe opção de cuspir. Por isso, os gatos ingerem tanto pelo, formando as tricobezoares, ou bolas de pelo, que eventualmente precisam ser regurgitadas. Escovar seu gato regularmente, especialmente os de pelo longo, reduz significativamente a quantidade de pelo ingerido durante o grooming. Isso diminui o desconforto, previne obstruções intestinais e, como bônus, também fortalece o vínculo entre vocês. Outro ponto importante: nunca force um banho em um gato saudável com o argumento de que ele precisa de limpeza extra. Gatos são perfeitamente capazes de se higienizar. Banhos excessivos removem os óleos naturais do pelo e podem causar estresse e desequilíbrio na pele. Exceções existem, claro. Gatos de pelo muito longo, gatos idosos que perderam mobilidade, animais com condições dermatológicas ou que se sujaram com alguma substância precisam de auxílio. Nesses casos, consulte sempre um veterinário ou um profissional de estética animal. Por fim, se você tem um gato que lambe o mesmo ponto do corpo de forma obsessiva e repetitiva, isso é um sinal que merece atenção. Pode ser dor localizada, uma alergia cutânea ou ansiedade crônica. Observe, anote e leve ao veterinário com essas informações. Da engenharia microscópica das papilas à linguagem silenciosa do afeto, o grooming felino é um dos comportamentos mais ricos, multifuncionais e emocionalmente carregados que a natureza já desenvolveu. E ele acontece todo dia, na sua casa, bem diante dos seus olhos. Da próxima vez que seu gato parar tudo para se lamber, você vai saber exatamente o que está acontecendo ali. Um sistema biológico de precisão, uma autorregulação emocional e, às vezes, uma declaração silenciosa de que ele está bem, ou de que algo precisa da sua atenção. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar entendendo cada vez mais o seu gato, deixa o like e se inscreve no canal. Tem muito mais sobre comportamento e bem-estar felino chegando. A gente se vê no próximo vídeo.